Olá, boa noite. Olá, olá. Oi, Patrícia, boa noite. Aqui, ó, o alarme tocando, 20h30 em ponto. Oi, Ana, seja bem-vinda. Olha que hoje o tema tá bacana. Olá, Otacília. Estamos agora recebendo a dada da noite. Oba, manda sim, Ana, manda muitos aviõezinhos, vamos convidar a galera aí para participar, que a Otacília está entrando. Boa noite, Otacília. Boa noite, Vivi. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus, tudo certinho. Tudo bom. Então, que legal que você já conseguiu entrar, a gente já estava aí se organizando nos bastidores, na verdade. É isso aí. Agora falta contar para o pessoal o que a gente vai fazer aqui. Ontem eu já dei um spoiler na live de ontem, mas hoje eu vou contar para vocês tudo com detalhes, mas quem vai ser a estrela da noite hoje vai ser o Tacília Cabral. Bom, eu vou fazer a introdução aqui, o Tacília, e aí a gente faz a apresentação e toca o barco, combinado? Combinado. Vambora. Então tá bom, então vamos lá. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Use a Voz ao Seu Favor. Essa daqui é a live 4, tipo entrevista, hoje com uma convidada super especial que vai ajudar você, nós, que de vez em quando temos dificuldades, problemas com as apresentações. Por quê? Porque a gente não faz um bom planejamento de roteiro. Porque falta preparação nesse item básico, nesse ingrediente fundamental dessa receita, que é uma apresentação. E a gente faz o tempo todo, né, Tacília? É verdade, gente. A gente faz a apresentação até quando a gente não percebe que está fazendo a apresentação, né? Toda vez que a gente abre a boca para falar, no fundo, a gente está se apresentando. Eu tenho um exemplo que eu gosto de Exato. usar, que é o seguinte: quando você liga para a pizzaria para pedir uma pizza, quem é que está Uhum. apresentando? Quem é que está vendendo alguma coisa ali? Não é a mocinha que está pegando o teu pedido, porque para ela a venda já está feita. É você que tem que vender a ideia daquilo que você quer, comunicar corretamente para que a sua pizza sem cebola não venha com cebola. Então, no fundo, é uma apresentação. Exatamente. Exatamente. E é com essa capacidade de raciocínio e síntese, esse conhecimento monstro que nós temos da nossa convidada de hoje, que vamos falar sobre o tema super especial para vocês. Mas quem sou eu? Eu sou a Viviane Gilg, eu sou fonoaudióloga, criadora do método Voice Fit, e aqui nesse programa a gente traz para vocês dicas, exemplos, mas principalmente estratégias para que vocês usem a voz a favor da sua comunicação e com ela consigam ganhar autoridade no seu assunto e naquilo que você quer mandar de mensagem para o mundo. Mas eu vou dar um spoiler aqui do nosso perfil da nossa convidada. A Otacília Cabral, ela é designer, ela é atriz, ela também joga esgrima, gente, olha que legal. E além disso, o que ela faz? Cerveja. Me conta, Otacília, como é que você, que é apaixonada por boas histórias, trabalha todos esses assuntos na sua vida e transforma isso em prol da comunicação, seja no design, ou seja como atriz. Conta um pouquinho aí de você pra gente, para os nossos convidados. Aliás, quem tiver pergunta, quiser saber sobre roteiro, sobre apresentação, já vai mandando aí embaixo nos comentários, que a gente vai trazendo as perguntas durante a live. E eu já deixei várias perguntas aqui preparadinhas para a gente fazer um bate-papo bem legal para vocês. Bom, Vivi, na minha casa, eu sempre falo que nunca faltou lápis e papel. Eu acho que minha mãe tinha medo da gente rabiscar as paredes, então ela deixava papel à vontade. Qualquer papel de embrulho que sobrava de compra que ela fazia, ela deixava pra gente brincar, para mim e pro meu irmão, né? Lápis de cor. E isso ativou muito a nossa criatividade. A gente sempre foi incentivada a utilizar a nossa criatividade. Então, isso criou um ambiente muito gostoso ali dentro de casa, que mais para frente foi se refletir em muitas atividades. Que minha mãe também era uma pessoa que fazia muitas coisas.
tinha muitas atividades, sabia fazer muitas coisas, sabe fazer, aliás, ela é uma patchworker, assim, incrível, ela faz umas É coisas lindo, que é você não lindo. imagina. E aí, eu absorvi todo esse conhecimento, né? Toda essa cultura dentro de casa. E isso fez com que eu passasse a observar e fosse curiosa de aprender as coisas. Então, eu estava sempre querendo aprender alguma coisa nova, alguma coisa diferente. E aí, em um determinado momento da minha vida, o teatro apareceu, né? Então, o teatro, no começo era um teatro de comunidade e tudo mais, mais de igreja até. A atriz predileta tá aparecendo aí nos comentários, hein? O André fez teatro comigo, ele é ator também. Ele tá aí hoje na live. bacana. Obrigada, André. Então, o André é testemunha dessa época. O André era meu vizinho, né? Então a gente conviveu bastante nesse período. E a gente se apaixonou pelo teatro. E o teatro foi uma abertura, assim, de mundo impressionante, né? Eu comecei a entender um monte de coisas sobre mim mesma a partir do momento em que eu tinha o desafio de entender uma personagem. Então, esse trabalho de buscar, de interpretar, de entender o personagem, tudo isso acabou construindo uma personalidade, né? Acabou reforçando alguns traços da minha personalidade, dessa coisa de ser curiosa, de entender, de querer ir atrás, de ser muito focada em métodos, de ser muito focada em preparação. Então, acho que o teatro me trouxe esse valor mais do que tudo, né? Então, se hoje eu estou aqui podendo falar sobre roteiro com vocês, foi porque o teatro me trouxe todo esse conhecimento, mudou a minha vida, como o André está falando aí. Né? Então, me trouxe todo esse direcionamento, né? E é isso, basicamente. E aí a gente que legal. pulando de galho em galho, conhecendo coisas diferentes e tal. Me apaixonei pela esgrima, jogo esgrima. Então eu faço cerveja, que é uma atividade que eu faço junto com meu marido. Faço licor, faço umas coisas aqui. Que eu acho que o importante é ter o conhecimento e aplicar o conhecimento. E o interessante é que todos esses seus conhecimentos, eles sempre envolvem relacionamentos interpessoais. Em todos eles você tem relacionamentos pessoais, porque para beber uma boa cerveja, um bom licor, a gente pode muito bem apreciar sozinho, mas em companhia de outras pessoas é muito mais gostoso, né? E o próprio jogo da esgrima, que tem que ter o outro participante, e você vai jogando isso, e para fazer o design, você tem que conhecer o teu cliente, saber o que ele quer passar para o mundo, né? E muitas vezes que eu vejo os clientes, eles têm muitas dúvidas, e a primeira dúvida é essa: mas eu sei o conteúdo, por que é que eu preciso me preparar para fazer uma apresentação? Vamos supor, eu vejo muito que as pessoas se perdem nas apresentações, porque elas querem falar de tudo um pouco, ou muito de pouco, e não chega nunca ao fim. Então, a primeira pergunta que eu pensei aqui para você, e a gente elaborou essa pergunta, e você já me trouxe aí algumas coisas bacanas, quando a pessoa ela quer, por exemplo, só se apresentar, ela só vai falar sobre ela, é só uma fala, ela vai se apresentar, por exemplo, para um encontro de negócios. Precisa de roteiro? Então, né? Eu recomendo fortemente que você busque fazer um roteiro até para essas situações. Na verdade, o ideal é que você tenha uma gama de roteiros para diferentes tipos de apresentação, inclusive apresentações pessoais, essas apresentações que a gente tem muito pouco tempo para falar. Né? Em encontros de negócio, a gente tem ali 30 segundos, no máximo 1 minuto, para poder se apresentar ali brevemente. E aí, nesse tempo tão limitado, você precisa passar toda a mensagem. Né? Você precisa, pelo menos, criar uma curiosidade para que as pessoas queiram saber mais de você num segundo momento. Então, definir bem um roteiro de apresentação, definir o que você quer ao final das contas, vai te ajudar a ser mais sucinto, mais objetivo, não esquecer das coisas importantes que você gostaria de falar naquele momento, criar aqueles gatilhos para poder despertar a curiosidade, e aí você não vai exceder o tempo, e aí você vai falar de uma forma bem redondinha, bem bonitinha. Porque se você excede o tempo, começa a falar, as pessoas vão cansando daquilo que você está falando, e elas começam a perceber, por exemplo, se você teve 30 segundos e você demorou 2 minutos para falar, elas começam a perceber que você não é bom em poder de síntese. Elas começam a perceber que você não é uma pessoa objetiva. E aí você acaba perdendo pontos, né? Você acaba sendo
isso acaba criando uma desvantagem para você, ao invés de criar ali um gatilho, um momento de curiosidade, onde as pessoas venham falar com você depois para saber mais e tal. E muitas vezes, eu estava comentando isso na live passada, muitas vezes estão nesses encontros casuais que acontecem oportunidades de negócio, oportunidades de vida que são incríveis. E se você não souber passar o seu recado com uma boa voz, uma boa postura, uma boa atitude, lógico, com um conteúdo bem relevante, não tem segunda chance, não dá para causar uma boa primeira impressão uma segunda vez. Então, essa questão é muito importante, porque a outra coisa que eu falei ontem também na live, se eu me preocupo com o tempo da pessoa, eu estou fazendo uma comunicação de mão dupla que é relevante e eu não atropelo o outro porque eu sei que ele tem um determinado tempo e eu também sei que eu consigo transmitir a minha mensagem para aquela pessoa naquele tempo X, ou seja, 30 segundos, 1 minuto. É o que o pessoal chama de pitch elevator, né? Aquela fala de elevador, que é o tempo de você entrar no elevador, ver aquela pessoa que você, nossa, eu não posso perder essa oportunidade, eu queria muito falar com essa pessoa, mas se você falar para ela assim, oi, tudo bem? Chegou no andar, e aí a pessoa fala, tudo bem, a gente se fala, e tipo, a gente se fala e não fala, passou. Então, é muito ruim isso, né? Quando a pessoa não consegue passar o recado. É você conseguir despertar a curiosidade. O importante é você terminar, principalmente nessas apresentações rápidas, né? Em que a pessoa tenha vontade de falar assim, tá, me conta mais sobre isso, quero saber mais. O interesse tem que partir do outro, e para o interesse partir do outro, você tem que se planejar para poder passar uma mensagem que gere esse interesse, que cause essa curiosidade no outro. Quando a outra pessoa pega e pergunta, opa, quero saber mais. Pronto, aí sim. Aí conectou. E aí tem chance de continuar. E sabe que eu vejo muito isso também, Otacília, em mensagem de texto no WhatsApp e com os áudios. Você recebe uma mensagem, a pessoa fala, e aí, tudo bem? Cri, cri, tudo bem. E aí, eu devo responder? E aí a gente não responde na hora, as pessoas ficam bravas, falam, mas eu te mandei mensagem, você não responde. Tem lugar nenhum escrito que eu sou obrigada a responder imediatamente, né? Mas é o que a rede social faz, as mensagens, e agora a rede social por voz. Então, se você não manda o teu recado e não desperta essa curiosidade, realmente você dispersa e perde a chance de uma boa oportunidade, uma boa comunicação. Mas vamos pensar agora em apresentações mais longas, apresentações mais formais. Então, quer dizer que se eu tenho que estar preparada para uma apresentação pessoal, eu vou contar um pouco de mim ou do que eu faço, quer dizer então que para preparar um roteiro para uma apresentação mais longa, eu tenho que decorar palavra por palavra? Olha, talvez sim, não vou dizer que não, mas provavelmente não. Mas existe uma boa chance de você não precisar decorar palavra por palavra, né? Eu costumo dizer que existem 2 tipos de roteiro. Existe um roteiro aberto, onde você vai ser um pouco mais livre ali para interagir, para falar e improvisar, entre aspas. Eu gosto sempre de colocar entre aspas a palavra improviso, porque não é bem assim, né? E existe também o roteiro fechado. Roteiro fechado é aquele onde a gente vai escrever tudo que a gente vai falar bonitinho e tal, vai decorar, vai preparar, vai executar aquilo que a gente planejou certinho. Tá? Mas tem umas diferenças aí, né? Quando é que você vai usar um roteiro aberto e quando é que você vai usar um roteiro fechado? Esse roteiro aberto, você vai usar muito mais quando você tem interatividade com outras pessoas. Então, se eu vou interagir, por exemplo, agora, né? A gente está conversando aqui, tem as perguntas das pessoas, então as coisas vão oscilando e aí não tem como realmente eu fechar uma coisa toda bonitinha, certinho, não vai rolar. O roteiro fechado, por outro lado, ele é muito bom quando a gente tem tempo super restrito para falar. Então, se você tem que gravar um story, então se você tem que gravar um anúncio do seu negócio aqui, de apenas 1 minutinho, e aí você tem que fazer aquele vídeo de 1 minuto que precisa ser super conciso, é um anúncio, gente. Você vai seguir uma estrutura, porque você precisa falar as palavras-chave e tudo mais.
Aí, nesse caso, claro, você vai decorar, né? Você vai ensaiar, você vai planejar e você vai executar aquele roteiro ali bem, bem certinho, né? Uhum. Eu também gosto de fazer roteiro fechado quando você vai fazer uma palestra, um evento muito importante, onde você também Tá. não pode passar do tempo, né? Em 2019, eu fiz uma palestra no CBTD, Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, e eu tinha 30 Uhum. minutos para falar e era aquilo. Não dava Uhum. para passar. Então, o que Uhum. eu fiz? Eu escrevi um roteirinho, palavra por palavra, do que eu ia falar, eu ensaiei, eu apresentei em outros lugares para fazer um teste de apresentação, Uhum. para ver se rolava, para ver se era aquilo mesmo, fui fazendo ajuste e tal. E aí, chegou na hora de fazer, aquilo já estava tão interiorizado, porque eu tinha ensaiado, tinha me planejado tanto, que aquilo saiu Uhum. certinho e eu conseguia terminar ali com 29 minutos e alguns Uau! segundos. Então, foi ali em cima do laço, bem planejado, bem programado. Então, para essas Legal. situações funciona, né? Mas o roteiro aberto, ele tem também as suas vantagens, né? Dessas de você poder improvisar, de você poder conectar com as ideias que estão surgindo ali na hora. Só que você tem que tomar um certo cuidado, porque também não é só pegar, anotar tópicos ali que eu vou falar, né? Eu vou montar o roteiro. Uhum. Eu preciso falar de como é que constrói um roteiro, eu preciso falar dos pontos principais para criar um roteiro, preciso falar disso, falar daquilo. Aí você vai lá, elenca aquelas coisas ali, e chega na hora você sai falando. Não, o ideal também é que mesmo no roteiro aberto, Uhum. você tenha a oportunidade de ensaiar, de revisar, de planejar. Porque o que acontece? Quando a gente faz um roteiro e não se programa, e não ensaia, e não prepara, a chance da gente Uhum. esquecer aqueles pontos é muito grande. Claro que a gente pode andar com Uhum. uma colinha, né? Eu Uhum. estou com uma colinha aqui hoje, tá, gente? Mas quem não tem? Então, a colinha tá aqui, ó. Tá tudo aqui. Aqui, ó. A gente pode andar com uma colinha. Mas se a Uhum. gente puder preparar um pouco melhor, fica melhor a nossa Uhum. apresentação. E no tal do roteiro fechado, também é importante que a gente tenha a preocupação de ensaiar, de planejar e de ir corrigindo Uhum. para que a linguagem vá se suavizando. Porque quando a gente Uhum. escreve o roteiro, a gente escreve na linguagem que a gente usa para escrever. E aí fica aquela coisa Uhum. engessadinha, aquelas palavras que normalmente a Uhum. gente não usa no nosso dia a dia. E aí, quando a gente vai Uhum. reproduzir aquilo, fica muito artificial, fica muito falso. Então, aí a gente precisa também dar uma suavizada, e para isso os ensaios eles vão suavizando, vão trazendo mais para o mundo real a nossa Exato. preparação. Olha, o O André Decão, mandou eu uma acho que é o pergunta. André, né? Mandando uma pergunta. Ó, que me tira uma dúvida: briefing e roteiro. Você entende como coisas diferentes ou complementares? Puxa, eu acho que a gente combinou, né, André? Porque eu estava aqui, ó, vou mostrar para você uma pergunta que eu fui anotando agora. Qual a diferença entre esboço e roteiro? Eu acabei de anotar isso, porque ela foi falando, e eu falei, peraí, eu não sei se briefing é a mesma coisa que você chama de esboço, mas eu vou colocar minha pergunta junto com a do André. Então, tá bom, vamos falar de Esboço, esboço, de briefing, briefing e roteiro. roteiro. Tudo diferente? Na verdade, eu considero coisas diferentes, tá? Tá. Esboço é um pré-roteiro, sabe? É um rascunhão ali. Então, eu Tá. faço muito esboço das coisas que eu tenho que falar. Tipo agora, eu vou fazer uma live. Então, eu escrevo um Uhum. esboço. Eu escrevo assim, como se eu estivesse falando, sabe? Eu vou digitando ali Uhum. como se eu estivesse falando. Depois eu posso transformar aquilo num roteiro mais estruturado. E aí eu vou Tá. pensar se realmente eu estou passando por aqueles pontos importantes ou não, sabe? Se eu estou realmente Uhum. falando as coisas que precisa falar ou não, porque o primeiro passo, o primeiro esboço foi, Uhum. sabe, psicografar aquilo que estava na minha cabeça. Eu fui para o papel aquilo que estava na minha mente. E aí eu vou Uhum. organizar depois. Quando eu Uhum. organizo, eu transformo ele num roteiro. Agora, briefing, né? E aí entra o lado designer, né? Boa noite, eu tô aqui, Cabral Designer. No meu lado designer, briefing é um documento que eu elaboro junto com o meu cliente, onde eu defino os pontos principais daquele projeto. Então, eu posso fazer um briefing também de uma apresentação. Eu vou definir esses pontos principais, o que eu quero atingir, quais são os objetivos, mas ele também não vai ser o roteiro. Ele vai ser Uhum. ali, não é o esboço também, mas ele é onde eu elenco as minhas ideias, onde eu elenco os meus objetivos. Então,
ao final dessa apresentação, o que eu quero que aconteça? Eu quero que as pessoas se conectem, eu quero que as pessoas comprem de mim, eu quero que as pessoas me chamem no Zap. O que eu quero? Objetivo. Então, aí eu vou elencando essas coisas que precisam acontecer, o que precisa passar naquela apresentação, e isso eu posso chamar também de briefing, assim como eu chamo isso de briefing quando eu estou fazendo um projeto de identidade visual, onde eu defino as diretrizes, para onde vai, né, aquele projeto. Ah, que legal! Para mim, entendi. André, se tiver tranquilo, manda um joinha aí embaixo. Eu fui anotando aqui algumas coisas enquanto você foi falando, e eu uso sempre o exemplo, o Tarsila, da balança. Quando você vai fazer uma fala, uma situação, uma apresentação de comunicação, eu gosto de pensar numa balança, de um lado da balança, a performance na comunicação, e do outro lado, o conteúdo. Não é que eles estão separados, porque não dá para ter uma apresentação sem conteúdo, né? Porém, quando você só fica no decoreba do roteiro, a performance vai lá para baixo. A chance das pessoas perceberem, ele disse que está tudo ok. A chance das pessoas perceberem que aquele assunto é só um despejo, parece que despejou um caminhão de melancia de conteúdo, blá, 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 e aquilo não faz o quê? Não conecta com a audiência. E aí, se você faz só conteúdo e uma performance fraca, vamos chamar assim, ou que não tem atrativos, você acaba deixando o seu ouvinte, o seu interlocutor se afastar. Aí eu pensei, na hora que você foi falando, eu falei, nossa, é muito isso, né? O roteiro, ele é importante também, vê se eu estou certa. O roteiro, ele é importante também para quando você começa a trazer, você teve um insight. No meio da apresentação, surgiu um assunto, alguém fez uma pergunta, como aqui, né? Que é super livre, por isso que eu gosto de fazer live aqui no Instagram, porque o pessoal participa, a gente vai respondendo. E aí, opa, qual era o meu raciocínio mesmo? Aonde eu queria ir, né? Então, é isso que muitas vezes acontece. A pessoa começa a responder as perguntas na apresentação e se perde. Então, eu queria ver com você, eu coloquei aqui, ó, que dica você, com a sua expertise de comunicadora, de atriz e de designer, você pode dar para os nossos ouvintes aqui, o que eles podem fazer quando eles estão falando, se apresentando e se perdem no meio? O que eles podem fazer para retomar o rumo do barco aí? A resposta curta é: faça um roteiro. Faça um Boa. roteiro, que ele vai te ajudar a voltar para o rumo. Então, onde eu estava mesmo? Deixa eu ver aqui. E a segunda coisa é se planejar, se preparar, ensaiar dentro desse roteiro. Porque quando você ensaia, você vai, além de criar alguns insights, e aí é bem interessante isso, porque você vai percebendo coisas, você vai percebendo que a sua linguagem não está adequada, você vai percebendo coisas que estão sobrando, coisas que estão faltando, e aí você vai ajustando a sua linguagem, você também percebe a sequência lógica que você planejou naquela apresentação. E aí fica mais fácil, como você já ensaiou, como você já se preparou, você voltar caso alguma coisa se disperse ali no meio do caminho. Acontece, gente, acontece demais. O André tá aqui, ele é prova viva, e até no teatro acontecem umas coisas assim. A gente fez uma peça de teatro, eu e o André, e no meio da apresentação um refletor caiu. Assim, e aí a gente conseguiu, era eu e uma atriz que a gente estava em cena, a gente conseguiu pegar aquela situação e fazer uma atividade ali em cima, sabe? Pensando, nossa, o céu tá desabando, vamos embora daqui. E aí a gente conseguiu seguir com a cena, porque a gente estava muito bem ensaiado, a gente sabia para onde a gente tinha que ir, e aí a gente conseguiu pegar aquele gancho e aproveitar dentro do nosso conteúdo. Tá falando, é verdade. O conhecimento do assunto também dificulta muito. Se você não tem aquele conhecimento, né, então procure estudar, procure ser especialista daquele tema que você está falando, né? Se você não tem conhecimento daquilo, é muito arriscado você falar. Porque qualquer coisinha pode te tirar do eixo, qualquer coisinha pode te tirar do lugar, né? Às vezes uma pergunta de alguém da audiência, e aí você fica, opa, e agora? Né? Não sei responder. E as pessoas, quando elas se veem nessa situação de ser pego de surpresa, elas têm o tal do branco, o famoso branco, e aí o nosso cérebro,
que ele faz? O cérebro começa a fazer o nosso corpo trabalhar para a sensação de sobrevivência. Então, aquelas reações mais primitivas do coração acelerado, a mão tremendo, que começa a suar e dá dor de barriga, enfim, 1000 sintomas, eles vão se sobrepor ao raciocínio. Por isso que a pessoa se perde. Então, muitas vezes, só o roteiro não vai salvar, é verdade. Tem que manter ali o conhecimento firme e quanto mais você conhece, mais capacidade você tem de falar pouco ou muito. E outra coisa que também é bacana, Otacília, você faz o roteiro, você faz pensando em quem vai assistir, geralmente. E aí acontece de você chegar e fazer a apresentação e tá um clima muito ruim no ambiente que você está. Então, se você, como apresentador, como comunicador, não tem essa capacidade de observar, analisar como é que está o seu público, a chance também de você fazer uma super apresentação com performance, com conteúdo, não conectar com a audiência é muito grande. Então, o falar de improviso que você citou, não é assim, as ideias saem da minha cabeça. Não, a pessoa tem que ter muito conhecimento sobre muita coisa e saber fazer uma boa leitura da plateia, do ouvinte, do interlocutor, para daí conseguir improvisar e botar o barco no rumo, né? Isso me fez Antes de eu te fazer a próxima pergunta, eu vou fazer aqui um comentário. Eu uma vez estava dando um treinamento, uma palestra, na verdade, para o pessoal do Senai, e aí tinha a maioria masculino no público, e eles estavam saindo do dia de curso, né? Então eles tinham acabado de encerrar o curso e a aula e foram lá assistir a palestra, e de repente o rímel, que eu não estou acostumada a passar, aliás, hoje a minha make foi toda produzida pela minha filha, então vocês podem ver que eu estou toda rosa, porque ela que escolheu, mamãe, você tem que ficar uma princesa, então ela me fez toda rosa, como se combinasse, né? Muito, mas vamos lá. Eu passei o rímel, e aí o que aconteceu no meio da palestra começou a entrar no olho. E eu tentando seguir o barco, e o rímel entrando no olho, e aquele negócio escorrendo, aí o que eu fiz? E ainda uso óculos, né? Passei o dedo. Aí ficou aquele preto. Aí, assim, os homens ficaram primeiro olhando, aí alguém tentou ajudar, falou, não, você quer um lenço, você quer alguma coisa? Eu falei, eu quero, por favor, porque eu não sou de negar ajuda. Né? Quero. Aí alguém me deu um lenço, eu fiquei dando a palestra com um papel higiênico, assim, até que alguém me salvou lá no fundo e falou assim, tá parecendo um panda. Aí eu dei risada, chorei de rir, terminou de borrar a maquiagem. Aí eu falei, é isso, gente, agora vocês vão ter o resto do treinamento com um panda. E pronto, respirei fundo e até foi legal, porque eu criei conexão. Eles começaram a se afastar, achando que eu estava aflita por conta. E eu estava mesmo, né, lógico, com aquela maquiagem borrada. E aí, quando alguém se conectou comigo e deixou a situação mais leve, com um pouco de humor, nossa, aí aquilo me deixou descontraída e eu consegui tomar o rumo e foi bem bacana. Então, as pessoas, isso me lembra uma coisa. Eu fiz uma pesquisa recente sobre apresentação, sobre a forma como as pessoas viam a apresentação, o que elas preferiam durante uma apresentação, e as pessoas foram unânimes em dizer que elas preferiam aquele apresentador que era mais natural, que parecia que eu estava conversando com você na sala de estar, sabe assim? E para você chegar nesse nível, cara, você tem que ter um autoconhecimento, tem que saber muito do que você está falando, você tem que estar muito bem preparado, porque não é falando de improviso que você vai conseguir isso, né? Falando de orelha, né? É sim com muito preparo, porque chega um ponto onde você está tão preparado, você está absolutamente seguro, e você para de se preocupar com o roteiro e passa a se preocupar com o que importa, que são as pessoas que estão na sua frente. Você transpõe essa barreira, mas essa barreira só pode ser transposta com muito esforço, com muita preparação. Então, quando você chega nesse ponto, aí acabou. Aí você domina a audiência, você domina a sua plateia, você domina o seu assunto, você domina a sua apresentação, porque você está ali disposto a se conectar com as pessoas e não tem nada te impedindo.
Não tem roteiro te atrapalhando, não tem mensagem que você não sabe muito bem o que vai falar, para onde você vai, para onde você não vai. Você tá ali. E aí você consegue atenção para as pessoas. Exato. E o efeito, eu chamo isso de efeito conquista. Quando bate o efeito conquista e você percebe que você conseguiu engajar a audiência, você percebe que as pessoas estão interessadas naquilo que você está falando, nossa, dá um gostoso no coração, dá um quentinho, é muito legal isso, porque eu vejo que muitas pessoas têm resistência ao planejamento, têm resistência a se preparar. Elas sabem que aquele negócio é importante, a reunião, a apresentação, o encontro, o café, seja o que for, as pessoas sabem, mas elas encontram muita resistência para se preparar. E quando você trabalha a sua voz, quando você trabalha o seu corpo, o conteúdo e também o roteiro, que faz parte de toda a apresentação, eu falo que daí você tem uma corrida de 100 metros rasos. Você consegue fazer uma corrida bem efetiva e não uma corrida de 100 metros com barreiras, porque a pessoa acaba se preocupando, será que eu estou indo bem? Será que eles estão entendendo? Será que o slide não sei o quê? Será que se cair o refletor, se acabar a luz, se borrar a maquiagem, e se, fica tão cheio de si que a pessoa esquece justamente isso, de se conectar com a audiência e fazer aquilo que importa, que é falar com o público, e não falar em público. O Flávio está dizendo aqui embaixo que tem a ver com os tipos psicológicos, essa resistência ou não. É verdade, hein? Isso dá um tema para uma outra aula. Na semana que vem eu vou conversar com a Maísa. A Maísa vai falar um pouco de perfil comportamental associado à comunicação. Então, aguenta aí, Flávio, que essa dúvida está anotada e a gente vai colocar para a semana que vem. Eu estava aqui, uma das minhas perguntas aqui do lado era te fazer exatamente essa, né? O que a gente pode fazer para as pessoas que têm resistência em se planejar? Como que a gente pode falar para elas assim, cara, se prepara que vale a pena? Essa pergunta não estava no nosso roteiro. Então, mas essa é a pergunta que a gente tem que fazer toda vez que a gente tem que convencer alguém a alguma coisa, né? Então, você vai preparar uma apresentação, você tem que se preocupar em como é que eu vou convencer as pessoas de que comprar meu produto é legal. Mas eu não digo, né? Tem que convencer as pessoas de que fazer roteiro é legal, né? E aí, você tem que pensar nas vantagens disso. Então, quais são os benefícios? E é isso que a gente está fazendo aqui agora, né? A gente está mostrando que preparar um roteiro é muito mais interessante, porque vai fazer você passar sua mensagem no tempo certo, você vai passar segurança para as pessoas, você vai passar confiança, as pessoas vão ver que você é uma pessoa que cumpre prazo, que consegue falar de forma sucinta, de forma objetiva, né? Você não vai perder a mensagem importante que você deveria ter falado ali naquele momento, porque você sabe falar, e você vai ficar mais tranquilo, você vai passar a sua mensagem com naturalidade. Então, se você quer ser natural, você tem que começar ensaiando e preparando, sim. Você começa fechando, para depois você conseguir abrir. E aí vai ficar super interessante a sua apresentação. Mas tem que passar por esse ponto, sabe? Tem que passar por isso. Você tem que planejar, se dedicar um pouquinho ali. E falar de orelha, talvez sim, talvez não. Essa é a grande questão. Falar de orelha é um termo que vocês do teatro usam para falar de improviso, é isso? Você fala, sabe, como você ouve e responde. Então, tá. Sem processar a informação. Sem processar a informação. Entendi. E é bacana aqui como os comentários vão aparecendo e eu vou lembrando das coisas e não posso perder essa oportunidade. Então o Luiz está dizendo aqui que a tua levantada de sobrancelha é um charme e convence. Então, gente, a linguagem não verbal, ela fala muito mais do que o conteúdo, não é o que você fala, e sim como você fala. Então, se essa característica que é própria da Otacília, que tem isso como marca pessoal, e provavelmente ela faz isso já há muito tempo, e conforme ela foi trabalhando a marca dela, a identidade comunicativa dela, ela foi observando, e ela usa isso como apoio para a fala dela. Eu não posso fazer, que enruga demais, então eu tenho que aprender a levantar uma assim. Outro comentário que fizeram aqui que eu achei bacana é a importância da vivência. Porque ter um roteiro é muito bom, mas quanto mais você tem a vivência, a prática, mais fácil fica para você
como diz o Flávio, te ajuda a contar a história, o roteiro, né? Mas aí você precisa decidir contar na apresentação, no vídeo, que isso é emocionante e cativa as pessoas. E eu tenho uma outra pergunta para te fazer. Bora. Existe, então, depois que a gente entendeu que é importante o roteiro, que é importante essa preparação, é importante esse planejamento, tem uma fórmula padrão para escrever qualquer tipo de roteiro? Não, gente. Sinto muito em decepcioná-los. Não vão embora, não fechem a live, calma. Mas não tem uma fórmula Puxa ali que é vida. aquela mágica que você vai conseguir fazer, qualquer roteiro de apresentação. Não é bem assim. Mas porque tem muitas estruturas. Depende sempre do seu objetivo, para quem você vai falar, no ambiente que você está. Então, tem estrutura para você fazer pitch de apresentação, pitch elevator. Tem estrutura para você fazer uma carta de vendas, né? Um copywriting. O pessoal do marketing digital fala muito sobre isso. Tem estrutura para você criar um treinamento de apresentação, né? Um treinamento que você vai fazer. Então, como é que você vai estruturar esse seu treinamento? Para você criar uma palestra, para você fazer uma entrevista. Teve roteiro aqui. Para você fazer algo que tenha storytelling, para algo que não tenha storytelling. Então, existem fórmulas diferentes para cada coisa, depende do seu objetivo. Tá. Mas o que existe são etapas que se repetem em todos esses processos. Pontos fundamentais, coisas que você não pode esquecer antes de preparar a sua apresentação. Você vai contar pra gente? Aquele briefing lá que o André falou. Então, você vai montar lá do começo. Briefing com esses pontos fundamentais aí, antes de começar a escrever o teu esboço ou já o teu roteiro de uma vez. Tá. Então, são como pontos que vão nortear esse caminho que a pessoa vai fazer para chegar no objetivo da apresentação dela, é isso? Isso. É um passo a passo. Antes de escrever roteiro, ela tem que se preocupar com essas questões aí. São 5 pontos fundamentais para você construir um bom roteiro de apresentação. Para você começar a escrever o roteiro. Tá. Você vai contar pra gente? Eu vou. Opa, então manda aí. Alguém tem perguntas? Aliás, vamos parar um pouquinho aqui, porque a gente engata no papo, né, Otacília? Tem os comentários aqui. Eu consigo ver o último aqui do André. O André está falando aqui, né? Mas como aprendemos no teatro, os gestos têm que ser limpos, pois podem chamar a atenção de forma errada, é verdade. Então, quando a gente tem o nosso roteiro, a gente sabe a nossa intenção, e a gente falou bastante sobre isso, sobre intenção no passado, eu e a Vivi, no nosso curso, intenção na apresentação. Você tem essa intenção, e a sua intenção é que vai dirigir os seus gestos. Eles precisam realmente ser limpos para que eles não causem esse ruído, porque não adianta também você estar ali, falar um roteiro super conciso, super limpinho, se o seu gesto está sujo, né? Você está ali falando e tem um monte de coisa acontecendo, e você está com a mão na frente do rosto, e aí você perde realmente a conexão com as pessoas. Mas isso é o assunto, acho, para outra live. E eu vou emendar um outro, então a gente vai anotando o assunto para a live, porque falar a gente gosta e assunto eu acho que a gente tem, né, Otacília? Mas isso me faz lembrar, por exemplo, o preparo vocal e o preparo técnico que cantores e cantores de teatro, atores de teatro musical têm que ter, porque se você não expressar exatamente a sensação, a mensagem, a emoção que aquele personagem precisa transmitir com aquela música, o público ele vai assistir, mas vai falar, foi legal, foi bom. E não é uma apresentação impactante, uma apresentação impressionante. E eu acho que as pessoas esperam muito disso para quem tem coragem de estar lá no palco, não é? Que eu quero ver uma apresentação que me surpreenda, eu quero ver uma apresentação que impacte. E o conteúdo ele é muito relevante, mas as pessoas muitas vezes esquecem do conteúdo e lembram da performance. Lembra da roupa, lembra da saia, lembra de um detalhe, ou da sobrancelha. Então, a gente tem algumas marcas, e eu sei que tem cantores, por exemplo, que chegam a ensaiar 100 vezes a mesma música, para poder fazer, achar o tom, achar. Tem pessoas que vão fazer apresentações em público que ensaiam meses para fazer uma apresentação de 15 minutos. Às vezes, uma apresentação. O que está em jogo nessa apresentação de 15 minutos? Lembra que a gente analisou o discurso do Obama? Né? Então, cada olhar, cada gesto, cada
entonação de voz fazia uma reação no público e ele recebia essa reação e continuava no roteiro dele, mantendo aquela intenção comunicativa. Nossa, é o máximo, né? É muito legal quando a gente consegue ver e assistir uma apresentação, prende a nossa atenção, não é mesmo? Dependendo do E nível então, de detalhamento, né, do teu roteiro, você pode inclusive incluir isso nele. Você pode incluir as pausas, né, a sua variação de entonação, qual é a sua intenção naquele momento, o que você quer provocar na audiência. No teatro a gente faz isso bastante. Quando a gente está passando o texto, a gente faz marcações no texto, de acordo com o objetivo, de acordo com o diretor, a orientação do diretor, para a gente saber qual que é a intenção que a gente tem que expressar naquela fala. Né? Porque uma fala pode ser dita de diversas maneiras diferentes, ela pode ter diversos significados diferentes. Então, quando você põe a intenção, é aí que você consegue realmente atribuir significado para aquela palavra. E eu acho que todo mundo que trabalha hoje, precisa se comunicar, deveria, antes de passar a mão no telefone, de gravar o áudio, de mandar a mensagem, deveria dar um passo atrás e falar, peraí, qual é a minha intenção? O que eu quero com isso? Porque você acaba trazendo o roteiro junto. A partir do momento que você para, nem mesmo que seja um esboço, vai, tudo bem, não sei se é um roteiro estruturado, mas você me corrija. Mas se você consegue parar e falar, o que eu quero com essa comunicação? Eu quero sair hoje daqui com qual resultado? Então, se você faz isso, você acaba adequando a tua postura, o teu corpo, a tua voz, para conseguir aquela situação. A gente não faz isso quando está, por exemplo, em casa, e você fala, você quer muito que a pessoa vá te acompanhar num programa meio chato. Não usa uma vozinha mais? É isso, o programa de... A gente não usa uma vozinha mais interessante? Agora a pessoa pode convidar para um programa super legal. Se você não está afim, a sua voz não vai ficar afim. Ela vai ficar para baixo. Porque você vai demonstrar pela voz que você não quer. Pode ser ouro. Você não quer, não quer. E a voz vai demonstrar isso e você manda o teu recado, né? Então, gente, olha, até agora a gente já falou da importância do roteiro, se tem padrão ou não, se é importante se planejar, se preparar. Já vimos a diferença entre esboço, roteiro, briefing, e eu quero saber quais são esses pontos fundamentais que a gente engatou aqui no papo. Então, traz pra gente aí, Otacília, quais são os 5 pontos fundamentais que tem que nortear todo e qualquer tipo de apresentação. Tá, eu quero saber quanto tempo a gente tem. Eu não uso relógio, não conta pra ninguém. Mas eu não sei que horas são. Então tá bom. Que horas são? Então não sei quanto tempo. Conta pra mim. Conta pra mim, que horas são? Peraí, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Nós temos mais ou menos 15 minutos para falar. Então, vamos falar mais 15 minutos. Então, a gente tem que consegue? Consigo? Vamos ver se então bora. Agora tem que pôr a prova, né? O roteiro tá feito aí, vamos ver se a gente consegue encaixar no tempo, cumprir tudo aquilo que a gente falou ali na primeira etapa, né? É isso aí. Vamos lá. O primeiro ponto fundamental, pessoal, é saber onde você quer chegar. Que é uma coisa que a gente já falou aqui, né? Então, qual que é o seu objetivo? Ao final daquela apresentação, o que eu espero... o André falou na hora. Valeu, André. Ao final daquela apresentação, o que eu espero que aconteça? Qual que é a mudança que eu quero provocar nas pessoas? É uma mudança de pensamento? É uma mudança de atitude? Eu quero que as pessoas comprem aquilo que eu estou vendendo? Eu quero que elas façam algo por mim? Ou eu quero simplesmente, numa reunião de negócio, que elas peçam o meu cartão de visita? Porque, olha, tem muita diferença entre você sair entregando cartão de visita, como se estivesse panfletando, né? Ou você falar e as pessoas falarem, nossa, me dá um cartão. Se a pessoa pedir um cartão, ela vai guardar. Agora, se você panfletou o cartão, ela não vai guardar. Ela joga fora. Ela joga fora. Então, qual que é a sua intenção? Qual que é o seu objetivo? Tenha isso muito bem definido. Esse é o primeiro ponto. Para a gente começar a estruturar uma apresentação. O segundo ponto é responder a seguinte pergunta. O que eu resolvo? E para quem que eu resolvo? Então, qual é o problema ou o desejo que as pessoas têm e que eu consigo ajudar a resolver? Então, por exemplo, eu ajudo as pessoas a mostrarem que elas são... eu ajudo as pessoas a mostrarem do que elas são capazes através das apresentações e faço com que elas sejam reconhecidas por isso.
Esse é o meu trabalho. Então, o problema é exatamente esse, mostrar do que a pessoa é capaz. Porque muitas vezes ela vai fazer uma apresentação e ela não consegue mostrar, consegue falar no tempo que ela tem daquilo que ela é capaz. Ela se sente frustrada, ela se sente não reconhecida, porque ela não conseguiu aquilo. Então, eu sabendo desse problema, eu consigo direcionar minha mensagem para esse público, que não é todo mundo, né? São essas pessoas que que tiveram uma situação de insucesso fazendo a apresentação, né? Ou que não se sentem reconhecidas fazendo a apresentação, se esforçam para fazer, mas não se sentem reconhecidas. Então, esse é o público. E esse é o problema que eu resolvo. Tendo isso com clareza, já é meio caminho andado aí para eu formatar minha mensagem de forma que faça sentido para aquela pessoa. Exato. E não para um especialista de apresentação, por exemplo. Essa pessoa não é meu filho. A linguagem é outra, o tom de voz é outro, a postura é outra, né? Então, eu sempre falo que não tem certo e errado. É igual casamento. Você vai ser convidada para ir ao casamento da sua melhor amiga, putz, é uma roupa, é um cabelo, é um acessório, tudo diferente de quando você vai no primo, do amigo, do irmão, do tio. Aí é um pretinho básico, cabelo solto, só uma escova, não tem problema, mas para a primeira opção, provavelmente você se arruma muito mais. Então não tem certo e errado, é casamento do mesmo jeito, mas qual é a minha intenção? Qual é a minha conexão com esse público? Entendi. Então, quer dizer, vou recapitular. Primeiro ponto, eu tenho que saber onde eu quero chegar. E o segundo ponto é o que eu resolvo para quem? Isso. Beleza. Então, o terceiro ponto, que aí é um pouquinho mais complexo, é o seguinte: eu preciso, a partir desse momento, equilibrar os meus conteúdos analíticos e os meus conteúdos emocionais. Então, vamos lá. O que são essas coisas aí que eu acabei de falar? Conteúdos analíticos são aqueles conteúdos racionais. Então, eles estão mais ligados com argumentos, com dados, com características técnicas do meu produto ou do meu serviço. Enquanto que os conteúdos emocionais, eles estão ali mais ligados com as histórias que eu vou contar, né, com as metáforas que eu vou usar para fazer as pessoas entenderem aquilo que eu quero dizer, com aquelas perguntinhas instigantes que dói um pouquinho na pessoa, faz a pessoa pensar. Esses são os conteúdos chamados conteúdos emocionais. E por que eu preciso equilibrar esses dois tipos de conteúdo, né? Porque no fundo, toda decisão de compra, e às vezes eu não quero que a pessoa exatamente compre, eu quero que ela pegue meu cartão, mas é uma decisão de compra, né? Ela está comprando uma ideia. É uma ideia. Então, não necessariamente de um produto ou serviço, mas essencialmente de uma ideia. Então, toda essa decisão, ela é um processo emocional, no fim das contas. Tá? Ainda que ele seja muito, mas muito bem embasado em argumentos racionais. E eu preciso dar esses argumentos racionais para a minha audiência, justificar as decisões que elas vão tomar. Então, não é só contar historinha, sabe? Não é só ali conteúdo emocional, não é só fazer as pessoas chorar no final da sua sessão, entendeu? Você tem que trazer argumentos racionais para que aquilo consolide, para que aquilo fique nas pessoas. Então, vou dar um exemplo aqui do meu trabalho. Se eu disser para você que 2/3 da atividade elétrica do cérebro estão relacionadas com a visão, eu estou oferecendo para você um argumento muito racional, né? Mas se eu estiver aplicando esse argumento numa apresentação, onde eu estou falando da importância dos slides na apresentação, e até teve uma questão do Flávio aqui que falou de slide, eu vou voltar nela rapidinho. Se eu estou falando de slide, da importância de fazer bons slides na minha apresentação, e eu apresento as estatísticas, que 2/3 da atividade cerebral é consumida pela visão, da atividade elétrica do cérebro é consumida pela visão, faz a pessoa parar para pensar. Nossa! Então, eu acho que eu deveria me preocupar um pouco mais com os meus slides. Então, eu deveria me preocupar um pouco mais com a minha aparência. Eu deveria me preocupar um pouco mais com a minha identidade visual. A criar um monte de preocupações na cabeça da pessoa que você vai depois, durante a sua apresentação, resolver. Deixa eu só puxar e aqui enquanto você puxa, eu vou fazer o comentário em relação à voz. Então, quer dizer que eu posso trazer um argumento racional que 38% do impacto em uma comunicação presencial é causado pela voz, e quando eu não tenho a presença da pessoa, 82% do impacto nessa comunicação é causado pela voz. Então, também é um dado que faz a pessoa parar e pensar, falar, puxa, então, quer dizer que eu posso me apresentar aparecendo ou só com a minha voz,
que o impacto é grande, muito grande, faz a pessoa parar para pensar, certo? Exatamente. Então, Achou o você comentário? consegue, achei, vou só concluir aqui. Você Tá. consegue trazer esse argumento que é racional, que é um dado, que é uma estatística, que é um estudo, né, dentro do contexto ali, para causar uma reação emocional nas pessoas. Estatística é muito bom fazer isso, se você souber usar, causa esse impacto mesmo. Bacana. Flávia está falando aqui que pode ter 20 slides e não dizer nada, e ter 3 se a história for, não vai vender mais a sua ideia. Então, é mais ou menos isso mesmo. Se eu tenho um bom impacto na minha apresentação, mesmo eu tendo poucos slides, eu vou conseguir causar um grande impacto. E se eu tiver ali 20 slides que não estão falando nada, e 20 slides ruins, que não estão falando nada, né? Aí que realmente a coisa vai para o beleléu mesmo, eu não consigo passar a minha mensagem de uma forma objetiva. Então, aqui o nosso foco hoje não vai ser falar de slides, se for trazer esse assunto, se vocês quiserem, Bora. no próximo momento. O pessoal diz aí embaixo, se vocês quiserem, escreve aí embaixo. Eu quero mais sobre apresentação por slide. Manda que a gente faz outra live. A gente fala só do impacto visual na apresentação. Ótimo. Aí é bem legal também o assunto. Mas vamos voltar aqui dos argumentos emocionais. Tá? Então, a gente tem que ir para o quarto ponto agora. Calma aí, deixa eu só concluir. Então, tá bom. Percebe que esses argumentos racionais eles vão ter esse impacto, e essa é uma boa estratégia para você utilizar para selecionar conteúdo. Então, será que o meu conteúdo vai trazer algum impacto emocional na minha audiência? Se não for, talvez seja só para encher linguiça, talvez seja melhor ele ficar de fora da sua apresentação. Ou ele ficar num material complementar, num material impresso que você vai entregar para a pessoa, e lá tem as características, entendeu? Se eu estiver falando de alguma característica técnica, é importante que essa característica técnica se reflita num benefício para as pessoas. Então, se eu vou falar, por exemplo, de um secador de cabelo. Esse secador de cabelo aqui tem 1.200 watts de potência. O que isso significa na prática, né? Então, vai melhorar isso aqui. Então, mas não interessa quantos watts tem de potência. O que interessa é se esse secador vai secar o seu cabelo mais rapidamente, se ele vai ficar com mais brilho. Porque as pessoas elas não querem comprar um secador de cabelo. O que elas querem? Elas querem sair bem arrumadas de casa. É para isso que a gente compra secador de cabelo. Não é porque tem potência, não é porque tem isso, tem aquilo, tem íon, tem não sei das quantas. A gente quer resultado. Então, quando você mostra o benefício que está por trás daquele argumento técnico, aí sim você pode apresentá-lo. Se não, gente, tanto faz quantos watts tem o secador. Não perde tempo com os watts do secador. Bom, vamos para o nosso quarto ponto. Quarto ponto. Tem alguns minutinhos aqui. Que é o seguinte. Por que alguém poderia dizer não para mim? Então, tem essa pergunta na cabeça. Porque você tá lá com o seu secador, né? Você vende o melhor secador do mercado. Ele é potente, ele não esquenta, ele deixa o cabelo brilhante, é rápido de usar, é uma maravilha o secador. Por que alguém poderia não comprar? Então, pode ser que essa pessoa já tenha um secador. Pode ser que ela não se importe de sair com o cabelo molhado para uma reunião super importante de negócio, né? Pode ser que ela pense que o seu produto é caro, ou que é demorado para chegar, que é o frete, não sei o que lá. Pode ser que ela esteja presa a uma crença. A crença de que não tem problema você ir para uma reunião de negócio com cabelo molhado. Pode ser que ela não perceba quanto tempo ela perde secando o cabelo com aquele secador vagabundo que ela tem no banheiro dela. Né? Ou pode ser que ela considere seu produto caro, mas porque ela nunca parou para fazer as contas de quanto tempo e quanto dinheiro que ela perde indo no salão fazer o cabelo. Então, quando você começa a pensar nessas coisas que podem ser objeções, né? Por que as pessoas falariam não? Você começa a trazer argumentos mais interessantes, argumentos que fazem sentido para aquelas pessoas que são o seu público. E aí fica muito mais divertido. Pode falar. Fica muito mais interessante a sua apresentação, né? Você consegue quebrar essas objeções e trazer uma conversa ali com o teu público com empatia. Então, você está reconhecendo que aquilo é um problema, você está reconhecendo que aquilo é uma dificuldade, mas que ela pode ser transposta, que ela pode ser quebrada. Então, esse exercício de empatia, onde você consegue colocar os seus argumentos em forma de benefícios, é muito gostoso para a audiência escutar. Isso que eu ia falar, e fora que você considera o outro, você não faz uma apresentação só para o teu umbigo,
Você considera o outro, você releva aquilo que é importante para ele e isso conecta muito mais com a tua audiência. Bacana. E o quinto ponto? Bom, antes de ir para o quinto ponto, eu vou só comentar aqui o comentário do Luiz, que ele falou da palestra do Link, que ele apresentou em apenas 3 ou 4 slides, em 50, 60 minutos, e que foi super interessante. E é justamente isso, gente. No meu estilo de apresentação, quando eu tenho slide, eu tenho assim uns 20 slides, é um slide atrás do outro, é um festival de coisas. Por quê? Porque eu sou designer, porque eu gosto de imagem, porque eu me comunico muito bem com as imagens, gosto de usar a imagem na minha apresentação. Existe uma característica pessoal. Outras pessoas, elas não gostam tanto de usar imagens, ou elas vão pegar 3 ou 4 imagens ali, super impactantes, mas tem que ser super. Não pode ser uma imagem vagabunda que você pegou no banco de imagem ali com marca d'água e você não pagou pela imagem, pelo amor de Deus. Sabe? Você vai pegar uma super imagem impactante, que tem tudo a ver com o teu tema, que vai complementar aquela informação e que aquilo vai cair feito uma bomba, sabe? Na cabeça da pessoa. Nossa, é isso. Aquela imagem tem que preencher, tem que fazer sentido, tem que conectar com as pessoas. E aí vale a pena, sim, você usar boas imagens. Se não, é melhor também você nem usar slides, tá? Mal feito, é melhor não fazer. Exato. Bom, vamos para o nosso quinto e último ponto? Sim. Então tá bom. O nosso quinto e último ponto é para fechar ali com chave de ouro o seu roteiro, que é o seguinte: deixe claro quais são os benefícios e aquilo que precisa ser feito pela audiência. A gente tem mania de falar e não chegar no ponto. Não chegar naquilo que precisa. Não ser objetivo. Então, assim, no final da sua apresentação, reforça quais são os objetivos, quais são os benefícios das pessoas, que elas ganham, e aí você pede, e aí você fala para a pessoa o que ela precisa fazer para atingir aquela mudança que você está prometendo. Então, o que ela precisa fazer? Ela tem que passar o cartão? É isso que ela tem que fazer? Então, você tem que falar que tem que passar o cartão, entendeu? Ela tem que se inscrever no seu curso? Então, você tem que falar que a pessoa tem que se inscrever no seu curso, porque senão ela não vai se inscrever, gente. Ela vai passar batido. Então, você precisa reforçar esse ponto. Precisa ter essa preocupação. Se você não deixar as instruções muito claras, as pessoas se perdem. Então, e aí a pessoa entra com o final da apresentação, ela fala, então, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Gente, aí isso detona qualquer apresentação. Tem que colocar uma ação no final, é verdade. Faz a pessoa fazer alguma coisa e não termina com é isso. É isso, muito obrigada. Muito obrigada, beijo, tá aqui meu telefone. Tá aqui no telefone. Por que a pessoa vai anotar seu telefone? Dá um bom motivo. Ficou lá, parada? Né? Então, é mais ou menos isso. E eu fico meio cabreira com essas coisas, porque a gente tem mania de deixar para trás. E eu, por muitas vezes, deixei isso para trás. Então, falei e não disse aqui vinha. Quem nunca? Então, assim, quem nunca? Mas é como disse o André, é na vivência que a gente vai criando aí repertório para as próximas situações. E já que estamos falando de finalização, e nosso tempo também está aqui já quase se esgotando, mas com uma vontade de ficar muito mais, porque é muito gostoso falar com você, Otacília, é muito bom falar sobre esse assunto de roteiro, de apresentação, e dessas características importantes que tem que estar presente em todo o roteiro de apresentação. A gente viu que tem características básicas, não passamos receita de bolo, não tem certo, não tem errado, é isso aí, Flávio, faz e depois melhora. Conserta com o carro andando. Então, a gente precisa começar e não parar mais, já me falaram isso. Então, o que você precisa fazer? Parar, observar, como diz o André, não é trazer informação e fazer com que as pessoas queiram aquilo para elas, né? Tem que fazer as pessoas se interessarem e dar uma continuidade. Porque qual é a base dos relacionamentos? É uma conversa, é a comunicação e é a continuidade. Agora, se eu não quero continuar, eu não preciso nem fazer Por que eu estou lá fazendo aquela apresentação, não é? Bom, então, fazendo a finalização aqui da nossa live, eu quero agradecer demais a presença da Otacília, de ter aceitado conversar sobre o assunto de roteiro, de apresentação. Trouxe coisas muito importantes, vocês anotaram, merece, é uma live que merece ser assistida de novo com papel e caneta na mão, para anotar todos esses pontos. E se vocês tiverem dúvidas,
manda aqui pra gente, que a gente está super disponível. E eu quero fazer um convite para vocês para seguirem a Otacília Cabral no perfil dela. Você já tem canal no Telegram, Tacília? Eu não tenho canal no Telegram. Tem meu perfil lá, mas eu não tenho canal ainda não. Pronto, eu tenho canal no Telegram, então quem quiser me segue lá, é viviane.gilg. Não, Viviane Gilg, como está o meu nome aí? E eu quero trazer para vocês, a partir de agora, que o canal está aberto, conteúdos exclusivos, então essa live também eu vou disponibilizar lá, para a gente ter o Telegram como um assunto único, uma torre única dos assuntos que a gente fala aqui. E eu quero convidar você, o Tacília, e o pessoal que está assistindo para a live de amanhã, que vai ser com a Dani Trolese, sobre branding. Qual é a importância de criar uma marca pessoal? Por que que a minha voz faz parte da minha marca pessoal? Então amanhã a gente vai conversar um pouco sobre isso, e se eu tenho um roteiro bem estruturado, eu consigo fazer a minha marca pessoal ficar evidente, brilhar, exatamente, é isso. No fim das contas, a gente sabe que quando a gente brilha, a gente fica feliz, sente mais confiança, mais segurança, e as nossas relações, as nossas apresentações vão cada vez melhor. Muito obrigada, Tacília. Tem algum recado aí para o pessoal? Não, pessoal, é isso. Prestem muita atenção no roteiro de vocês. Da próxima vez que for fazer a apresentação, anota lá os pontos, saiba onde você quer chegar e se planeje para fazer a melhor apresentação da sua vida. A próxima apresentação pode ser a melhor. É isso mesmo. E muito obrigada. Eu espero vocês amanhã, e aqui sempre a gente vai ter as lives. E se vocês colocaram aí, ouviam, eu quero, eu vou colocar essa próxima live sobre o impacto visual, porque tem que casar. Lembra da balança, tem que casar a performance com o conteúdo, e numa apresentação visual também é importante. A gente marca a próxima, certo? Certo, vamos lá. E aí, quando pergunta do Luiz, ele que perguntou qual que é a minha marca pessoal. Deve ser sobrancelha. Deve ser, deve ser. Muito obrigada. Eu sei que você separou um bônus aí para o pessoal. Então, quem ficou no final vai ganhar um bônus desses 5 passos. O bônus, posso contar qual é? Pode. Ou você fala? Pode falar. Gente, ela falou assim, que o bônus é revisar e ensaiar. Não pulem essa etapa do treino. Revisem e ensaiem, que isso vai fazer diferença, certo? É isso aí, Vivi. Obrigada, gente. Um beijo grande, boa noite e até a próxima live. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muitos corações, adoro corações. Manda, 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 manda. Tchau, tchau. Tchau.